Boa noite, mais um Lanterna do EIB. E hoje, além do nosso ilustre Eric Ferreira Gomes, temos um convidado especial que é o Gabriel Ricardo. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Boa noite. Obrigado pela participação. Gabriel, obrigado, Eric. Boa noite, senhores. Boa noite, amigos do Farol da Liberdade. Hoje vamos discutir aqui, né, Abrão, a área cinzenta do Farol da Liberdade, é isso? Algumas coisas que estão meio confusas. Não são confusas. Vê, nós estamos criando uma ideologia, estamos criando todo o arcabouço do movimento robusto. O Farol já é robusto, tem uma identidade própria muito forte, visual, ideológica, comportamental. É disso que se trata, estamos construindo. E, eventualmente, é legítimo surgirem questionamentos. Quando forem de boa fé, cara, com educação, fica à vontade para perguntar. Se passar da linha eu sentir que tem má fé ou faltou com educação, a gente conserta, tá? E a pauta aqui, nós já tocamos nesse assunto várias vezes, mas existem dúvidas legítimas. E muitas vezes as pessoas procuram o Eric, o Gabriel, ou procuram a Wendy, ou procuram... enfim, cada um no seu estado procura o líder do estado, e o Arthur. Então, eu achei pertinente. O Gabriel... Foi quinta-feira, não foi? Foi quinta-feira. O Gabriel me veio com algumas perguntas, colocações que no boteco, né? Foi no boteco. Questionaram a ele. Ele levantou, me ligou, foi inclusive durante uma caminhada. Eu costumo caminhar quase todo dia. E na caminhada, a gente conversando, antes da picada de vespa, uma ferroada de vespa. A gente foi conversando, falou, achei pertinente, achei boa a conversa, e vamos fazer uma lanterna sobre isso. Gabriel, você não foi assim? Se quiser comentar alguma nessa linha, eu me senti quase no Diálogos do Platão. Bom, boa noite, pessoal. É um prazer mais uma vez aqui no Lanterna estar junto com vocês. E acho que, sempre vai surgir esse tipo de coisa, né? Sempre que as pessoas elas estão abertas a trazer novas ideias para dentro do movimento, nós, né, como lideranças, como pessoas que ecoam as vozes de vocês, a gente tem que dar espaço para as pessoas. E aí a gente teve uma conversa com um grupo de pessoas, um grupo engajadíssimo de pessoas, e ali a gente fez um filtro, né, de pessoas realmente engajadas que traziam algumas perguntas a respeito do movimento como um todo, né? Então, questão de passo, a gente vai entrar aqui com mais profundidade, mas eu não gostaria de restringir as perguntas que foram feitas lá, porque elas a gente vai endereçar de alguma maneira, seja com o conteúdo daqui adiante, seja não endereçando da maneira que as pessoas esperam, mas também eu gostaria de expandir essa conversa para você que está aqui no chat. Então, você que é faroleiro, que está aqui, essa live é uma live fechada, ela vai amanhã para o ar para o público em geral. Mas a sua pergunta, hoje você vai ter a oportunidade de ouvir, tanto do Abraham, de mim, do Eric, esses caminhos que você pode ter aí, que estão um pouco numa área cinzenta, como o próprio Eric comentou, né? Podem não estar claros para todo mundo. Então esse é o objetivo da nossa conversa, e eu me sentiria satisfeito se a gente saísse daqui com todo mundo no mesmo lugar, sabe? Todo mundo compreendendo exatamente quais são nossos objetivos, não só para ano que vem, que de repente o pessoal foca muito nessa coisa de eleição e fica muito emocionada com a maquininha mágica que você aperta os botões, mas você entender, na verdade, que o Farol da Liberdade vai muito além de uma eleição, vai muito além de um partido, vai muito além da política em si. Acho que esse é o ponto central para a gente iniciar o papo aqui, Abrão. Tomando a primeira pergunta. Bom, primeira pergunta. Quer comentar alguma coisa, Eric? Beleza, então bora. Manda a primeira pergunta, Gabriel. Um dos pontos que o pessoal trouxe nessa conversa de grupo amostral que eu fiz na última quarta-feira foi o seguinte: essa indefinição de caminho parece uma preocupação. Então, o Farol, ele será um movimento político
com uma militância, essa estrutura de pessoas que defendem as ideias e levam elas adiante, sabem defender isso publicamente, ou um movimento civilizatório. E aí a gente tem abordagens distintas, porque a gente precisa de pessoas diferentes para fazer essa linha. Não é que um militante não pode ser alguém defensor disso, mas é que a atuação é um pouco distinta. E aí, com base nessa definição, aí parte-se para planos práticos que a gente seguiria se a coisa fosse uma ou se fosse outra. Então, essa foi uma das preocupações, a principal, que a maioria trouxe, por isso que eu te fiz essa pergunta primeiro, lá quando a gente bateu um papo, Abrão. O Farol é um movimento político ou um movimento civilizatório? Veja, é um movimento civilizatório. Eu tive a oportunidade de ser professor informal e formal. E uma das coisas que as pessoas não percebem é que muitas vezes o professor tem na cabeça tudo, mas ele precisa organizar para explicar de uma forma melhor. Ao ser professor, você melhora o domínio dos conceitos e da lógica dos conceitos. Então, o Farol é um movimento civilizacional, civilizatório. Eu nunca falei algo diferente. O objetivo não é eleger o prefeito de Arapiraca, ou de Pindamonhangaba, ou o vereador de São Paulo. O objetivo é mudar a dinâmica para onde o Brasil está indo, preservando os nossos valores, não da civilização passada, ocidental, a qual nós baseamos, mas de uma civilização ocidental melhor do que era passada. Nós somos conservadores. O conservador preserva as coisas boas e corrige as coisas erradas. Então, o que nós almejamos? Nosso movimento civilizacional ocidental, baseado na lógica, na razão greco-romana e nos valores judaico-cristãos. É isso. Movimento civilizacional, que é baseado no indivíduo e na família, porque nós somos conservadores. É na família e no indivíduo, não é o partido, a nação, o solo brasileiro. Não, o importante é você que está escutando. Você é o cara importante. Dito isso, então nós almejamos uma civilização ocidental brasileira, que fale português, que tenha todos os aspectos sentimentais, laços, né? Você vai comer um pãozinho de queijo, vai comer um queijinho mineiro, comer um churrasco, tá na casa da vovó, vai comer um bolo de cenoura, tudo isso tem vínculos afetivos, emocionais, culturais. Então nós queremos uma civilização ocidental brasileira. Ponto. É isso que nós almejamos para as nossas famílias. É isso que nós almejamos. Ponto. Dito isso, se é um movimento civilizacional, agora, durante a conversa com o Gabriel, veja, civilização é o todo. Existe alguma civilização que não tenha um compromisso transcendental, uma religião, né? Alguma coisa, é tudo material, é tudo agora, imediatamente, o meu prazer, tem alguma coisa além, né? Eu busco, mesmo o comunismo, que é uma religião sem Deus, é uma religião aquilo lá. Tem corpo clerical, tem o padre deles, tem o bispo deles, tem os santos, tem tudo, cara. Tem a liturgia da missa, eles cantam as músicas, é tudo meu. Mas veja, não existe, que eu saiba, se tiver me corrija, exemplo de um grupo de pessoas que age de forma alinhada, um grupo de famílias, de pessoas que agem de forma alinhada, que falam o mesmo idioma, que têm objetivos similares, uma civilização, tem algum vínculo transcendental, alguma religião. O Farol da Liberdade é um movimento civilizatório, mas é um movimento religioso. O Farol é uma igreja? Não. Mas é importante ter religião. Não existe. A gente fala, não, vamos falar de religião, é totalmente separado. Não, não existe. O Ocidente está sendo, a Europa está sendo moída, porque eles largaram o cristianismo, a religião. Não pode, é totalmente separado, não tem. As pessoas têm a necessidade do transcendental. O cara que acredita no algo além, ele é muito mais forte da pessoa que não, é tudo agora imediato e racional.
E o Islã está entrando lá e mandando ver, cara. Está mandando ver. Em algum momento haverá o resgate do cristianismo na Europa. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza. Dito isso, Farol da Liberdade, em momento algum, deixa de falar da importância dos valores que norteiam o mundo ocidental, que são os valores da Bíblia, Velho e Novo Testamento. Estão lá. O tempo inteiro a gente martela. Você pode ser, no Farol da Liberdade, você pode ser agnóstico, você pode ser ateu, você pode ser da Umbanda, você pode ser budista, você pode ser judeu. Pô, mas o judeu não acredita no Novo Testamento. Não, tudo bem, mas você é judeu. Você acha que a mensagem que Jesus... Não precisa acreditar que Jesus é Deus, não precisa. Mas você acha que a mensagem de Jesus é uma mensagem errada? Não. Você acha que é interessante a mensagem? Sim. Então, bem-vindo ao Farol. Farol não é um movimento religioso, ele é baseado em valores que estão ali no Velho e Novo Testamento. Mas nós temos uma entidade, uma associação irmã ao Farol, que é o Via Veritas Vita. É outro CNPJ. Existe a separação. Aqui está o Farol. E aqui está a Via Veritas. A Via Veritas é uma entidade, é uma associação religiosa cristã. Pô, Abraão, eu sou ateu. Eu posso ser do Farol? Pode. E da Via Veritas? Não faz muito sentido, né, cara? Para mim, aliás, não faz o menor sentido você ser do Via Veritas. No Farol, a gente usa a religião, tá? Não, você pode ter a sua, tá? E no Via Veritas? Não, cristão, cara. É um movimento, é uma associação cristã. Então, existe a separação, mas a gente reconhece a importância de ter a Via Veritas. Por quê? Porque religião num movimento civilizatório é fundamental, mas note. O Farol está aqui. Farol. A Via Veritas, Vita, está aqui. Podemos no futuro ter 1, 2 ou 3 partidos? Existe qualquer civilização sem política? Eu vou responder para você, não existe, cara. O Aristóteles é a base da filosofia, cara. Então, é um dos pilares, não é o único, mas é um dos pilares. E ele analisou as 300 cidades-estado na Grécia. Cada uma era bem diferente, algumas bem diferentes umas das outras. Ele chegou a algumas conclusões. O ser humano é um animal político. Você faz política todo dia. Quando você negocia com seu chefe, com seu cliente, com seu amigo, com a sua esposa, cara, você faz política. Você com a sua esposa e você com a sua família, com seus vizinhos. O ser humano é um animal político. Mas aí não é politiqueira, não é traiçoeiro. A política, por Aristóteles, é a mais nobre das atividades humanas. A mais nobre das atividades humanas é entender a contraparte, trabalhar em conjunto, tentar contemporizar com pessoas corretas, legítimas, criar um grupo para agir em conjunto para chegar em um objetivo maior. Isso é política. O Farol da Liberdade é um partido político? Não. O Farol da Liberdade, o objetivo não é política, não é um movimento político, e não é um partido político, e não é um projeto de poder. É uma coisa muito maior do que poder. Você vai fazer poder, o que você faz com o poder na mão? Se você não tem um movimento civilizatório para te guiar, te orientar. Agora que eu tenho o poder na mão, o que eu faço? A gente teve uma discussão aqui, não vai entrar sem filtro. 40, se a gente pegar o dinheiro dos corruptos aí, eu fiz uma conta grosseira, dá 40 mil reais por família, 50 mil reais por família. Cada família brasileira recebe no primeiro mandato de presidente. 50. Daí um comentou, mas o cara pode pegar esse dinheiro e gastar com pinga. Pode. O dinheiro é dele. Ele faz o que ele quiser com o dinheiro dentro da lei. Ele não pode pegar esse dinheiro e fazer uma coisa errada.
mas que quer gastar com pinga, com corote, quer passear, quer arrumar o sorriso da esposa. Cara, faz o que quiser, comprar um carro, fazer um puxadinho na casa, convidar a sogra para morar. Você tá louco? Cara, cada um tem uma sogra, cada um sabe onde o calo aperta. Justamente, nós somos um movimento conservador, aonde quem sou eu para dizer como você vai se comportar? Eu tenho um respeito profundo pelo teu espaço. Assim como você não pisa no meu carro. Eu tenho o meu espaço também. Ao contrário do comunismo, socialismo, nazismo, todos esses ismos, positivismo. Eu, o sábio aqui de cima, o general no positivismo, o cara do partidão comunista, filósofo, ele vai dizer para você o que é melhor para você. Cara, é outro princípio, conservador. Cada um faça as suas escolhas com juízo, e viva com o resultado das suas escolhas. Cuidado. Você vai fazer as suas escolhas e viver. Então, não adianta ter o poder pelo poder. Conseguiu o poder. E agora, o que você faz com ela? Só burrada, cara. Então, o Farol é justamente isso. Estamos construindo um movimento civilizatório para as pessoas que participam do Farol poderem entender isso. Quem sou eu para dizer como você vai gastar o seu dinheiro? Isso é civilização. Isso é civilizatório. Dentro do movimento civilizatório, podemos ter parcerias ou podemos ter um partido? Sim. Qual seria o partido natural de termos no Farol? Um partido conservador. Mas quem não é conservador raiz é bem-vindo ao Farol? Assim como o Farol recebe pessoas de diferentes religiões. Então, vamos lá, partido e religião. O Farol, se você aceita a mensagem, olha, a linha geral é essa daqui, ó. Novo Testamento, Velho Testamento. Não precisa acreditar no transcendental. Mas você concorda com a mensagem? Concordo, beleza, vamos junto. Pô, Abrão, eu sou budista. Beleza. Pô, Abrão, eu sou umbanda. Legal. Por quê, meu? É muito... A linha... Para mim, por exemplo, mormon, eu lendo aquilo lá, eu falo, pô, não sei se é cristão, mas o cara se reconhece como cristão, como é que eu vou falar que ele não é? Quem sou eu? Adventista é cristão? Cara, eu não sou eu que julgo. Então, veja, o cara é adventista, o cara é mormon, o cara é ateu, o cara é agnóstico, o cara é judeu, o cara é umbanda, o cara é budista. Você concorda com essa mensagem? Concordo, legal. Vamos junto. Poderíamos ter uma... Aqui é para defender, a Via Veritas basicamente não, ela é para defender o cristianismo, que está sendo atacado e desconstruído, em alguma medida, de forma semelhante como o judaísmo foi no começo do século XX. Eu vejo muitas analogias, inclusive com a queima de igrejas. Queimaram várias igrejas em vários locais do mundo. Então, o Via Veritas é importante e faz parte do Farol. E, pô, se tivesse muito budista no Farol, será que tinha a ver com, olha, a mensagem, Novo e Velho Testamento, mas é judeu, sei lá, quer abrir um movimento judaico, não sei, vamos conversar. E satanista? Não, satanista não, né, meu? O satanista não dá para ser faroleiro, cara. Não dá. Satanista, não. Pô, Abraão, então, se eu confirmar que o Kim Paim é satanista, ele não, Kim Paim não poderia entrar no Farol pela vida pregressa dele. E também, se ele for satanista, menos ainda. Então, veja, tem que ter algum alinhamento com premissas básicas. Então, por exemplo, ali, na nossa mensagem do Farol, quando a gente fala de partido político, óbvio, não pode roubar, não pode ser corrupto, não pode ser um mentiroso compulsivo, que tem a mentira como ofício. Tem algumas premissas. Você concorda com essas linhas gerais? Combater a corrupção, defender a liberdade. Você não precisa ser conservador, você pode ser um liberal. O liberal, o próprio 38ão, não é um conservador. Ele é um liberal. Na minha avaliação, o 38ão é um liberal. Eu tenho nuances de liberal. Eu diria que eu sou uns 15% liberal e 85% conservador. O Arthur já é um conservador mais raizão, entendeu? Ele é 99,9% conservador. E cada um tem uma matiz, cara.
Podemos ter um cara que é meio conservador e meio social-democrata, aquele cara que, pô, não precisa ter um Estado que vai lá com mais amparo, que... Pode. Esse social-democrata acredita em combater a corrupção? Pode. Agora, pode ter um comunista? Não. É como ter um satanista. Não tem a ver, cara. Não tem a ver. Não estou falando para matar o satanista nem matar o comunista. Mas dentro do farol não tem a ver. Então, no futuro, a gente pode ter associação com partidos políticos? Pode. Qual o objetivo? Olha, o objetivo é agora ir para a presidência, ter um partido, pode ser do farol, pode ser um partido como foi no PMB, que, olha, o diretório estadual está sob a nossa gestão e não vai ter nada de errado. Ou pode ser pontual. Agora, o farol não é um movimento político. Não é um movimento político. E como você usa? Como você usa o nome do farol? De forma a não macular os valores e princípios do farol. Então, hipoteticamente, não tem, até hoje não tem, senão eu não comentaria com a pessoa, né? Mas não tem, que eu saiba, um homossexual assumido no farol, que tenha saído do armário. E pode ter um homossexual no farol? Pode. Você acredita nesses valores? Sim. Você comete crimes? Você é Pedro? Não. Então, cara, seja bem-vindo ao farol, leva uma vida, não tem problema. Eu não tenho problema nenhum. O Eric estava comeu alguma coisa estragada e ele estava saindo, entrando, vindo do banheiro aí agora. Pô, se o Eric não consegue controlar o escapamento dele, quem sou eu para dizer como o outro vai controlar o escapamento? Cara, meu escapamento é de cada um faça o que quiser com ele, né? Não recomendo. Eu acredito que, assim como um heterossexual tem que controlar o drive dele. Sou heterossexual? Sou. Eu me controlo, cara. Eu me controlo, lógico que eu me controlo. Não faço tudo que me vem na telha. Assim como eu não faço tudo que me vem na telha, se você for homossexual, você também não deve fazer tudo que vem na sua cabeça, cara. Você não é um animal. Tem que se controlar. Essa é a minha recomendação. Se fizer alguma coisa criminal, tá fora do farol. Beleza, então pode ter homossexual? Não, pode. Não tem problema nenhum. Beleza, legal, beleza. Aí, pô, estamos aqui, beleza, tal. Não deixou o homossexual do farol assumindo. Não deixei. Aí estamos vendo a parada gay. Eu que sou mais velho, eu falar, né, o gala gay, né, que era o baile lá. Estamos vendo a parada gay, e em frente as crianças, os caras rebolando pelados, se beijando, tá lá uma bandeirona enorme, farol da liberdade. Fala, não, cara, mas não é essa a ideia, né, meu? Aí não, cara. Aí você atravessou o samba, pô. Eu falei que o homossexual, dentro de valores conservadores, é bem-vindo ao farol. Mas a parada gay, mesmo que ela ocorra no sambódromo, o farol da liberdade não tem que estar associado à parada gay, cara. Não tem que estar associado. Assim como você pode ser, religião que for, mas não é para pôr a bandeira do farol num evento ali religioso, cara. A gente tem a ideia. Do PL, né? O cara vai lá nem do PL. Pô, Abrão, eu fui conversar com o Bob Jeff. Posso conversar com o Bob? Pode. Mas não pode falar que você está levando o farol, que vai costurar com o farol, nada disso. Você, individualmente, é livre para fazer o que você quiser, desde que não seja um crime. Vou falar com o Bob Jeff? Vai. Só não vai colocar a imagem do farol, dar uma camisa do farol, você abraçado, você e o Bob Jeff com a camisa do farol da liberdade. Ah, por quê? Porque o Bob Jeff tem uma vida pregressa que não é legal. Que é o que aconteceu aí. Teve um episódio, né, no Paraná aí que foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Eu não quero fulanizar. Eu estou dando pequenos exemplos que o farol é uma coisa muito maior do que um movimento político ou até mesmo de uma organização religiosa. Ele faz parte de uma coisa maior, onde a base dele, o objetivo civilizacional, não é fazer a campanha do agasalho. Porque a campanha do agasalho não muda a realidade de uma nação ou de um conjunto gigantesco de famílias. Quando deu problema lá no Sul,
Aqui, tá com um exemplo, tal, precisamos ajudar, todo mundo ficou sensibilizado, ajudamos aquele policial. Pau, beleza. Para aquele policial, fez um impacto. Agora, para a vida, não, foi só para aquela família que fez o impacto, cara. Foi só para aquela família. Farol da Liberdade, o objetivo, não é campanha do agasalho. Eu já estava conversando com o Gabriel pouco antes, projeto Viver, dentro de uma favela. Eu estava dentro de uma favela. Jardim Colombo, que fica ao lado de Paraisópolis. É tipo um apêndice de Paraisópolis. Tem Paraisópolis e tem um Jardim Colombo do outro lado, da Giovanni Gronchi. Então é mais controlável, mais seguro. Mas tem, narcotraficante tem tudo. Fiquei lá 10 anos. Ajudamos, mas não mudou, cara. Não mudou por quê? Porque o problema é a favela. Para mudar, cara, na minha opinião, a gente já tentou. Mas o Olavo disse para conquistem as faculdades, as universidades, criem alta cultura. Cara, não deu certo. Eu e o Arthur, nós estávamos dentro de uma universidade federal. Nós tínhamos vários alunos que estavam alinhados conosco. Não deu certo, cara. Os alunos continuaram. Para os alunos fez diferença. Mudou pelas conversas e pelos conceitos. Mas a instituição em si é um pedaço de território. Perdeu, ganhou, perdeu, ganhou. A alta cultura. Cara, os alunos do professor Olavo, hoje, estão debaixo do guarda-chuva do Silvio Grimaldo, cara. A alta cultura do Brasil Paralelo, cara, apoia o Aldo Rebelo e faz o jantar de sei lá o que de Natal. Cara, falhou. O Olavo errou? Todo mundo erra. Eu erro, ele erra, todo mundo erra. Ninguém é Deus. Então, cara, o que acontece aqui é o seguinte. É importante ter perspectiva. Já tentamos dessa forma. Para mim, o farol é construir uma base de guerreiros que saibam os valores, os ideais, os princípios, que eles consigam mudar a própria vida, sejam senhores do seu destino, não se deixem levar pelas brumas, né? Saibam o rumo, sejam firmes e abram os olhos do cara ao lado. Traz mais um. De qualquer um, não. Pessoas que tenham essa pegada. Não adianta trazer nó cego, coitado, não é instituição de caridade. O Farol não é uma instituição de caridade. Mas o cara é coitadinho. O cara vai para a instituição de caridade. Se ele não tem capacidade intelectual de entender a mensagem, cara, vai para outro lugar. Aqui é um movimento para a formação de guerreiros que queiram defender um movimento civilizatório, que tem política, tem religião, tem tudo, mas uma coisa ampla, maior. Esse é o objetivo do Farol. Aonde a meta é abrir os olhos, iluminar as pessoas ao seu redor. Você primeiro você, e depois as pessoas ao seu redor. Dê um exemplo do que um faroleiro deve fazer, veja. Falar de outra, precisamos bater o bumbo. Não tem problema de bater o bumbo, chamar atenção. A gente hoje tem um Farol muito porque eu chamei a atenção das pessoas viram e falaram, quem é esse cara daqui? Mas só o chamar atenção é fogo de palha. O que nós estamos querendo fazer é exatamente isso. Quem já teve a experiência de fazer uma fogueira no mato mesmo, entrar no mato e fazer uma fogueira no mato. Do nada. Você começa a fogueira com folha, com graveto. Quero colocar jornal. Tá bom, põe jornal. Quero jogar álcool em cima, põe o álcool. Mas você tem que colocar madeira. O álcool é só no comecinho. O que faz a fogueira ficar forte, grande e aguentar até chuva? Fogueira aguenta chuva, cara. Se o fogo for bem feito, cara, óbvio, tempestade não, mas chuviscou, toca ficha. Tá com madeira robusta, cerne, que ela tá queimando, tá pegando. Então, precisa fazer bagunça, bater bumbo. Podemos fazer também, mas não é o principal. Eu já tive, tem vídeo aí, 1,5 milhão de views,
500 mil, 700 mil likes, já tive 200 mil likes. Isso é efêmero, isso vai e volta, é o arroz. O que não vai e volta é você que está aqui, é o guerreiro. O guerreiro que é o fundamental. Eu não sei se nós conseguiremos resgatar o Brasil inteiro, não sei se será apenas um pedaço do Brasil, ou se a gente vai chegar em um momento e falar, gente, o Brasil afundou. Vamos tentar sair, ajudar quem ficou, tá? Vamos embora. Pode acontecer? Pode acontecer, não é zero a chance. Acho que dá para resgatar o Brasil inteiro. Mas o principal do Farol é justamente essa irmandade para trabalharmos junto esse cenário. Tá? Então, não sei se passei a mensagem, se não ficou claro, vocês perguntem de novo. Não, e a eleição ano que vem, cara, de novo, a eleição ano que vem. Mais importante do que eleger um vereador é você, abrir os olhos de mais 30 pessoas. O faroleiro que consegue abrir o olho de uma pessoa por mês, já tá giga, cara. Já tá excelente. A gente estava com 300 pessoas na convenção, teria vindo mais pessoas, Faltou. Cara, se nós daqui a um ano tivermos 3 mil, cara, é um gigante. Se nós fizermos uma manifestação na Paulista daqui a um ano e tiver 1.000 pessoas em vez de 100, cara, porra. Porque não adianta fogo de palha, não adianta, vamos jogar jornal em cima e fazer fumaça. Cara, é inútil. Vai, volta, não funciona. Pode demorar mais? Pode demorar mais. Já chegamos lá. Eu já tive lá. A gente desembarcou em Brasília. Sem valores, sem princípios, sem robustez. O destino é um só. Nós iremos perder novamente o jogo. Fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, com as mesmas pessoas, vai perder o jogo. Tem que levar gente com princípio, gente sólida, gente robusta para quando nós chegarmos ao poder, se conseguirmos virar o Brasil como um todo. E se não conseguirmos? Vamos pegar um pedaço, vamos buscar mais autonomia de uma região, vamos continuar aqui, fazendo esse alinhamento com vocês, defendendo princípios, valores, defendendo impeachment do Lula, podendo defender o voto independente, tudo isso que nós temos feito. Eu quero fazer uma campanha do agasalho. Pode fazer. Campanha do agasalho você pode fazer. Tá? É colocar a bandeira do Farol no terreiro no terreiro lá do João de Deus. Não pode, cara. Você não pode ir ao João de Deus e levar com a bandeira, pôr uma camisa do Farol no João de Deus. Não pode. Mas o João é de Deus. Não é. Beleza? Beleza. É que você falou aí de uma questão mais macro, né, Abrão? Como eu trabalho no WhatsApp ali com o contato com o pessoal mesmo, sei. Então tenho acesso mais aos micros, né? E aí eu vou fazer uma do advogado da galera, tá? Porque algumas críticas que vieram ultimamente, que às vezes a gente conversa no privado, mas é interessante conversar aqui com todo mundo, né? Que é em relação a alguns banimentos que rolam, né? O Arthur, principalmente, ele anda passando a foice, né? Ele entra nos grupos lá, ele que tá meio que moderando. Eu tô com o braço meio lascado ainda. Então, o Arthur que tá tomando conta do WhatsApp esses tempos aí. E aí, às vezes alguém chega e Vamos lá. E quer discutir, aí fala assim, pô, o Abrão fala que a gente pode discutir de igual para igual. Mas aí eu discordo do Arthur, ele me expulsa do grupo do WhatsApp. Pode, de igual para igual. Se você entrar, quem já fez arte marcial? Acho que o Gabriel já fez, né, Gabriel? Já. Você fez o quê? Jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Você tinha o Seisei lá, não tinha? É Seisei que chama no jiu-jitsu, não é? É o mestre, isso. O mestre. Então tem um mestre lá. O mestre, ele te trata como um lutador igual a ele? Se você chegar assim, posso lutar com o senhor, Seisei? Posso lutar com o senhor? Ele fala, não, você não é ninguém, nunca poderei lutar com você. Não, sim. Ele sai na porrada, sim. Ele sai na porrada. Sim. Agora, ele sai na porrada de acordo com o teu comportamento. Se você chegar pianinho com ele, chegar levinho e tal, ele vai de boa. Se você chegar num dojo,
Ô, meu! Ô, meu! Vamos ver aí se o que você faz aí, enrolação, você manja mesmo. Como é que vai ser a pegada com o Sensei? Ele vai te matar. Ele vai te dar um pesão no peito. Então, assim, veja, você tem que pensar que a nossa formação, a nossa vida toda, a gente tem muito arte marcial, eu fui professor, eu fui chefe. Como eu trato as pessoas? Eu deixo o boy falar comigo? Lógico. Pois não. Como é que o boy vem falar comigo? O senhor tem um momento? Lógico, por favor. Senta aí. Qual é? Se o cara vier falar comigo e eu sentir que ele está vindo aqui só para me enrolar, meu, o cara vai levar um cascudo. Não físico, mas vai. Eu vou falar, bicho, você tem liberdade para vir falar comigo, mas não gaste o meu tempo. A segunda coisa, do mesmo jeito que eu sou acordado com a pessoa, você tem que tomar também cuidado, cara. Você está num dojo, você está numa sala de aula. Quem foi meu aluno? O Eric foi meu aluno, cara. Eu punha o meu e-mail pessoal e meu telefone pessoal na lousa. A classe para 300, 500 pessoas, cara. E ninguém abusava. Ninguém abusou. Ninguém abusou. Então, é tudo uma questão de... Esse que é o princípio civilizacional. Nós estamos criando aqui uma cultura comportamental. Ó, cuidado, pode falar, você pode externalizar, pode, mas vem de boa. No dojo, na arte marcial, você geralmente bate de volta de acordo com o cara que te bate. Se o cara bate mais duro, você bate mais duro no cara. Se o cara começa com maldade, aí você dá para valer no cara. E se o cara for muito maior que você na maldade, aí provavelmente o Sensei vai botar um cara para quebrar ele. Que aparece sacana num dojo, numa escola de arte marcial. Sempre aparece um sacano. Aí começa a bater nos mais fracos, que não conseguem revidar. Aí o Sensei pega o melhor aluno e fala, vai lá. Quebra o cara. Aí quebra o cara, coloca o cara para fora. O cara apanha e depois é expulso. São as duas coisas que se faz no dojo. Primeiro bate no cara e depois chuta. Estou errado aqui, Gabriel? Você já viu isso, não viu? Já vi. Muitas vezes tem que aguentar a escovada, né? Só que assim, tudo bem, eu estou concordando e eu vou adicionar um ponto no que o Eric comentou. Essas respostas defensivas e agressivas, elas ensinam uma lição, mas elas afastam as pessoas, isso é indiscutível. Porque o objetivo, muitas vezes, inclusive, é afastar quem é ruim. Só que qual que é o ponto do pessoal, e entra nisso que o Eric comentou. Às vezes o cara ele não é ruim, às vezes o cara ele deu uma opinião meio torta lá, sei lá, o cara estava distraído com alguma coisa, não sabe muito bem do que se trata, e ele não é instruído, ele só toma um pezão no peito e já era. É isso que o pessoal comenta às vezes. Aí precisa ter humildade. Veja, e eventualmente, cara, a gente pode cometer injustiça. Eu cometo injustiças o tempo inteiro. Quem me conhece, quem está no dia a dia, sabe que eu peço desculpa. Eu falo, desculpa, cara, eu cometi injustiça. Tinha vezes que eu devo ter bloqueado 1000 pessoas em um dia. 1000. Nas 1000 pessoas que eu bloqueei, eu tenho certeza que umas 4, 5, talvez 10 foi injustiça, cara. E várias vezes eu desbloqueio, peço desculpa e passo a seguir a pessoa quando eu cometo injustiça. Agora, vocês têm que entender que o faroleiro, não é o apoiador. O faroleiro não é o cara comum. Nós estamos criando um grupo de elite. Não elite econômica. Elite moral. Elite comportamental. Você não quer participar. Eu quero. Cara, se você quer entrar no dojo, às vezes o Sensei faz uma bobagem, comete um erro. Acontece, a gente não é perfeito. Se o Arthur cometeu uma injustiça, mostra para ele. O Arthur ele fica com remorso. Eu conheço o Arthur, cara. Eu conheço o Arthur, ele fica com remorso. Se você mostrar que ele cometeu injustiça, ele fica chateado com ele mesmo, muito. Agora, injustiça é uma coisa. Disciplinar, orientar é outra.
eu sou professor. Quando eu falo na pautando, é como se fosse uma sala de aula. Pode falar, pode falar. Pode perguntar, pode perguntar. Sala de aula nunca me aconteceu numa sala de aula, comigo. Mas eu, como aluno, vi várias vezes. O cara chega meia hora atrasado, o professor acabou de explicar a matéria para 30, 40 pessoas. O cara chega atrasado, ele chega e ele levanta a mão enquanto senta. Ele senta e levanta a mão. Pois não, aí ele faz a pergunta sobre a matéria que o professor acabou de explicar. Cara, aí você pega o quê? Você pega a graxa, passa um pano e dá uma bela escovada, cara. Por quê? Porque alguém não educou. Isso é educar. Eu ensino a matéria. Eu educo um comportamento inapropriado de uma pessoa para viver em conjunto, em grupo. Eu dei uma escovadinha de leve na pautando 3, 2, 1, umas 2, sim. A pessoa vem e faz a pergunta que acabou. Ah, mas nos outros, beleza, nos outros, sei lá o quê, fala palavrão. Faz. Eu acho que se nós formos fazer a mesma coisa que os outros fazem, o resultado vai ser igual. E o Farol, na minha opinião, se tiver outro grupo para a gente que nos inspira, são os templários. Eu duvido que um templário que está entrando na ordem fosse desrespeitoso com um templário que está mais antigo e não tivesse consequência nenhuma. Ah, mas daí o cara vai embora, por favor. Tem nada. A gente não quer, o movimento não é para eleger o vereador de Arapiraca, é para criar um corpo de elite, cara. O Farol é um corpo de elite. A pessoa tem que saber se comportar, a pessoa tem que saber pedir para os outros, com educação, a se comportar. Geralmente, nessa questão de eu sou... O Arthur é mais duro do que eu, mas geralmente o Arthur está certo e eu estou errado. Respondi? Sim. O próprio pessoal falou aqui no comentário, eu vi um moço falando aqui, pô, eu compartilhei um conteúdo do Ancapsu lá e fui banido. Pô, aí não dá também, né, cara? Do Ancapsu no grupo do Farol, porque o que acontece? Além de você dar view pro cara, né? Vai aumentar a audiência do cara usando os faroleiros. Ah, mas era sobre geopolítica. Então fala assim, ó, galera, tem uma questão aqui. Vi um vídeo sobre geopolítica, achei isso. O que vocês acham? Aí debate. Pode ser injusto, pode. Arthur pode ter cometido um erro. Vai lá, bate um papo com o Arthur. Aí ele vai falar, bicho, tenta não fazer, explica. Né? Ou explica. Agora, tem que lembrar o seguinte: o Arthur, ou eu, ou o Érico, ou o Gabriel, a gente não é empregado dos faroleiros. Nós somos faroleiros também. Então, quando vier, vem sabendo que você não está falando com um empregado. Acontece, vem gente falando, você tem que, cara, você tá louco? Você não faz isso para o seu Sensei no dojo. No dojo, se você tratar o Sensei como empregado, você leva uma surra, cara. Dojo bom, ele pega os alunos no final do treino e põe os caras para varrer o dojo, para varrer o tatame. Então, assim, eu não recebo salário para estar no Farol. Eu trabalho 100% voluntário. Quando você vier falar, eventualmente posso estar em mau humor, posso mandar, eu vou pedir desculpa depois. Agora, pode ser que não, pode ser que a pessoa errou e a escovada que eu dei, a pessoa deveria me agradecer ao final. Então, essa pessoa que entrou na pautando e fez a pergunta, foi educada. Em algum momento, ao longo da vida, ela não foi educada para esse aspecto. Não estou falando que ela é grosseira, nada disso. Isso de entrar atrasado e fazer pergunta é uma grosseria. E eu eduquei. O Arthur me substituiu num pautando. E eu estava guiando. E eu parei ali na 23, para antes de pegar a estrada, eu parei e liguei na pautando, porque eu não podia antes, porque eu estava guiando.
E eu entrei atrasado à sala. E as pessoas viram que eu estava escutando o Arthur. Mas eu não interrompi e não falei. Por quê? Porque eu entrei atrasado. Então, veja, são princípios aqui. A gente está discutindo. Pode ser que em algum momento vocês sintam que eu e o Arthur nós somos muito velha guarda. Tem dojo que é muito velha guarda. Não. Pode ser o Érico, o Gabriel são mais tranquilos, tal. Nós estamos passando a liturgia, o que a gente acredita que é o caminho correto. Pode ser que a gente esteja errado. Vocês apresentem para a gente e discutam. O Olavo sempre tem razão. O Olavo era um grande filósofo, que Deus o tenha. Mas ele cometeu um monte de erros ao longo da vida dele. Ele era meu professor de filosofia. Não era meu professor de artes marciais. Meu professor de artes marciais não era meu professor de filosofia, nem de finanças, nem de economia, nem... Entendeu? Cada um tem um ponto forte e ponto fraco. Nós estamos passando aqui, vocês vejam o nosso histórico acadêmico, pessoal, profissional e familiar. E vejam se a gente tem um grau de sucesso normal, acima da média, abaixo da média, para ver se nós temos condição de sermos bons professores. Eu não estou aqui dando aula para ser professor de eletricista. Não estou aqui dando aula. Agora, em termos comportamentais, eu acho que sim, acho que dá. Acho que dá. Tá bom? Respondido. Se não puder, pode questionar. Mas saiba que vocês é de igual. Só que provavelmente, vocês não têm a mesma faixa que eu. Provavelmente o couro de vocês não é tão grosso quanto o meu. Então, toma cuidado. Só isso. Com o Arthur também. O Arthur é mais... Mas ele fica com remorso. Se ele passar do ponto, ele fica com remorso. Conversa com ele. Ele te bloqueou. Beleza. Teve uma faroleira que mandou no meu e-mail. Falou, me bloquearam no grupo tal. Pô, e o outro? Mas eu estou no Rio Grande do Sul, eu estou no seu... Mas está nos outros grupos, cara. E aí, aprende, conversa. Né? E toma cuidado. O Abraão tem medo do Arthur, inclusive, galera. Vocês acham que não? Eu gosto muito dele. Uma coisa que me incomoda demais. Não é que me incomoda, é uma coisa que eu tenho muito medo de magoar as pessoas que eu tenho muito estima. Tá? Então, o Arthur e eu, nós temos essa proximidade toda, mas nós tomamos um cuidado gigantesco com o espaço de cada um. Se você pegar o jeito que eu trato, o Eric já viu como é que eu trato o Arthur e como é que o Arthur me trata. Uma seda um com o outro, não é? Sim. Uma seda. A forma como eu trato meu irmão, respeitando o espaço tal, e ele me trata, cara, por isso que funciona. Não é porque eu sou próximo dele que aí eu posso ficar folgado. O brasileiro tem isso, cara. Eu sou amigo do cara, então eu posso ser folgado com ele. Não, é o oposto. Como eu gosto dele, eu não posso ser folgado. Inclusive, o Arthur, ele dá um aviso, tipo assim, por exemplo, você postou, a não ser que você fique postando, porque tem cara assim que nunca posta nenhum vídeo do Farol. Aí, de repente, vai lá e ele joga um vídeo do Kim Paim, fala, ó, galera, que interessante o que o Kim Paim tá falando. Aí, porra, aí não dá, né, velho? E o Arthur, aqui agora, talvez ele esteja perdendo um pouco a paciência, mas ele sempre fala assim, ó, vou excluir esse vídeo aí, não faça de novo. Aí, às vezes, o cara vai lá e faz de novo, ele não dá o 3 strikes, entendeu? No dojo, o cara, o Sensei, você paga a flexão, você leva ele te põe para lutar com um cara mais pesado para te bater, é isso, cara. Inclusive, pô, o Abraão já me escovou bastante na vida já. Você gostou das escovadas que eu dei? Não, é dolorido, né? Não. Tô falando, hoje em dia, você fala das escovadas com carinho. Sim. É uma coisa, você me der essa primeira escovada de todos e falar assim, pô, nunca mais falo com esse cara aí, não. Ele é muito radical, muito intolerante, muito cabeça quadrada. Então, pô, quantas escovadas eu já levei?
é aquilo de saber também, né? Hoje em dia, a galera não está acostumada a ser contrariada, né? Hoje em dia, todo mundo tem a sua opinião e é o dono da razão e tal. É Então, falou uma mentira. coisa. Que é mentira. Você é contrariado todo dia no trânsito. Todo dia você é contrariado no trânsito. Todo dia você é contrariado quando você tem que esconder o seu celular para não ser roubado. Todo dia você tem que ficar quieto para conseguir trazer para casa um salário ou um rendimento cada vez mais apertado para pagar as contas. É que criaram a cultura errada. Que está tudo liberado, eu posso tudo. Então, você não pode tudo e você está se ferrando cada vez mais na vida. Mas se eu quiser incomodar o meu vizinho com som alto, eu posso. É isso que você não está acostumado a ser contrariado. É o oposto, cara. Né? Você não incomoda o outro, respeite o outro e exija que o outro te respeite. Aí o negócio começa a mudar. Por isso que o farol é importante. Veja, essa conversa que a gente está tendo não tem nada a ver com a eleição de Arapiraca. E isso é a essência do farol. O faroleiro é um guerreiro, é um cara de dojo, cara. É mais do que um aluno de classe, de sala de aula. Tanto é que lá na faculdade tinha um grupo de alunos que estava com a gente, que andava conosco. Mas não era todo mundo. Ah, por que não era todo mundo? Porque não é todo mundo que tem a mesma pegada. Tinha muito cara de direita, escondido, camuflado. Mas não é todo mundo que está disposto a seguir essa linha. Ó, meu, agora eu vou pegar você, vou dar uma escovada, mas vai te fazer uma pessoa muito mais forte. Eric, quantas escovadas você levou e depois, até hoje, você fala, meu, essa escovada mudou a minha vida. Você não... Inclusive, na faculdade, eu lembro que você me falava assim, ó, essa briga aqui, não compre, deixa para mim e para o Arthur. Seu objetivo aqui é se formar, porque a gente estava ali, né, querendo mudar um negócio, né? Você falou assim, não se exponha, isso aqui é comigo com o Arthur, garanta o seu diploma aí, depois você vem com a gente, né? Porque agora não é hora de você, então, às vezes você até me jogava para trás, né? Quando, na empresa, cara, eu falava sempre, cara, a briga com o cachorro grande é comigo. Você toca o seu dia a dia. Até aqui você vai, não passa desse ponto. Então, veja, isso daí de usar os outros de bucha de canhão, mas as escovadas que eu dava você, tipo inglês. O que você acha de eu fazer, sei lá, um curso? Vai aprender inglês, Eric. Pô, é assim. E fica tranquilo, né? Que é famosa essa daí. E fica tranquilo, não, se você não aprender inglês, não tem problema, não tem muita coisa em jogo, é só o seu futuro. Seu futuro e dos seus filhos. Fica tranquilo, cara. Se você não aprender inglês, cara, você não vai perder muita coisa, é só o seu futuro. É isso, cara. É uma escovada que o cara sai torto. Sai torto. E muda. E depois o cara vem. Teve um aluno que chegou, professor, eu estou pensando em fazer um intercâmbio. Eu falei, pô, meu, tua mãe não é diarista? É. Seu pai não é. Ele era vendedor de carro. É. E não tinha perdido emprego? É porque eu conversava com os alunos. É, perdeu. Cara, meu, vai trabalhar, cara. Arruma um emprego, pô. Arruma uma porcaria no emprego, meu. Vai trabalhar. Você vai ver que a cara dos seus pais, quando você começar a procurar um emprego para ajudar em casa, vai mudar. Ah, mas depois, arruma um emprego, começa a trabalhar, meu, depois você faz intercâmbio, ganha dinheiro, primeiro se forma, fala inglês e depois você vê sair de intercâmbio. Você tá louco, meu. Tua família tá... No final do ano ele vai falar, professor, obrigado. Mudou a minha vida, pô, meus pais ficaram, foi aquilo mesmo que o senhor falou, meus pais ficaram muito aliviados, estou ajudando a pagar o curso de inglês da minha irmã. É isso, cara. Esse negócio, porque o que acontece? A família inteira do cara estava sendo escovada, o pai estava sendo escovado, a mãe, a irmã, ele. Porque as pessoas ficam, né? Não fala real. Vai trabalhar, cara.
É isso, cara. Assim, eu acredito que o Farol, eu não sou pai. Sou pai de três pessoas aqui na minha casa. Mas o princípio do Farol é um dojo. Eventualmente, eu vou ficar mais velho, o Arthur vai ficar velho e vão aparecer outros para substituir. Pode ser que eles tenham uma mão mais leve, mas hoje, nosso comportamento não é esculachar, mas não podemos aceitar qualquer coisa. Ah, mas daí perde. Cara, não é uma academia, cara, não é uma academia. Como é que é? Qual é o nome de uma academia famosa aí de São Paulo? Smart Fit, né? Não é um Smart Fit. Ah, mas vai perder cliente. Cara, vocês não são meus clientes, cara. Isso aqui é um movimento civilizatório. Eu quero um grupo de guerreiros. Quero fazer parte de um grupo de guerreiros. Eu quero que vocês tenham essa identidade, tenham essa confiança. Vocês já têm isso. Mas o que eu quero do faroleiro é que ele tenha a autoimagem, a confiança, o comportamento. Vocês já têm, precisa aguentar a quantidade de porrada, de bolsolepra e de petralha, dessa tigrada, cara. Vocês já são isso. Então, eventualmente, aparece uma pessoa que não é, daí vai embora. Não tem problema. Eventualmente vai aparecer um cara no dojo que joga sujo, que luta sujo, que machuca. E se o Seisei não expulsa, ele estraga. Tinha um outro dojo antigo, que eu fazia lá na USP. E o Seisei, ele macotoca, ele tinha um faixa preta segundo dan que era sacana. Aí, ele batia nos caras, batia assim, ele usava os outros de sparring, mas tirava. Uma vez ele tirou um faixa roxa do chão com um chute nos bagos, Pô, isso é sacanagem. Porque o faixa preta segundo dan, ele estava testando. Uma vez ele mandou enfileirar um monte de gente lá para testar nocaute no estômago. Você avançava e ficava parado, para ele testar o soco nisso. Isso é sacanagem. É sacanagem, cara. Então foi um erro. Não sei se tem que tirar sacana, tem que tirar os caras sacana. Tá? Sim, assim como tem. A gente vai continuar com as perguntas aqui, mas às vezes eu vejo também o Faro, por exemplo, tem o Flávio, que é o Flavião, né? Que é um amigo nosso, que ele fez aqueles bonés que estavam vendendo lá, ele deu 100 bonés pro Farol, cara. 100 bonés pro Farol. E ele vai dar, acho que agora ele falou que ia dar, acho que 100 camisetas, uma coisa assim. Ele deve estar aí no chat, ou ele nem participa muito ativamente, assim, mas ele está sempre lá. E ele tem uma empresa de suplemento, inclusive quando a gente estava fazendo aquele desafio lá do Farol, ele falou assim, pô, Aquele que você perdeu, né? A gente vai gravar. Mas, enfim. Aí ele falou, pô, se vocês quiserem, eu dou suplemento e tal. A gente falou, pô, Flavião, a gente fala da sua loja aí, pô, você já deu 100 bonés, né? Já deu 100 camisetas, a gente fala aqui da sua loja, porque aí o pessoal quer comprar suplemento, compra lá com você. Ele falou, mano, não precisa e tal. Mas o que acontece? Tem gente que tem, sei lá, barraquinha do cachorro-quente do seu Antônio, que nunca fala nada do Farol. Aí chega lá no grupo e começa a falar assim, ó minha barraquinha aqui, comprem aqui na minha barraca. Aí o Arthur vai dar uma escovada mesmo, né, no cara. Agora, se você, igual o Arthur, às vezes posta o vídeo dos médicos, né? Pô, assistam aí o vídeo do médico do Farol. Por quê? Porque os médicos, principalmente o doutor Vinícius Scherer, né? Doutor Lucas, o Gabriel até foi na casa dele. Por trás, eles dão uma ajuda absurda para o Farol. Eles gravam conteúdo, eles contribuem desde sempre, eles estão presentes na live, entendeu? O Farol também não é para você. Estavam na convenção, tudo, estava na Paulista, cara. Os caras vêm de longe para Paulista. O Vinícius, ele veio, chegou cedo na convenção, foi embora à noite, igual o 38 também. 38 ele veio para São Paulo só para ir no Farol. Convenção. E ele não queria nem que eu reembolsasse ele nada. Eu falei, não, pelo menos a sua passagem a gente vai pagar, cara. Porque você veio para São Paulo. Se você viesse para depois ir no etc., ainda tudo bem. Porque a força que ele deu, né? Nem
enfim, não tenho o que falar. Mas ele veio só para isso. Ele veio, chegou cedo no sábado, ficou até a noite, dormiu no domingo, ele gravou com os meninos e depois ele foi embora. Ele veio só para isso e nem me pediu nada. Ele falou, pô, não divulga nada, não quero que você divulgue meu livro, não quero que você divulgue meu canal. Ele tá com um canal agora, que ele grava as rotinas dele. Não pediu nada, cara. Veio, chegou lá, falou, Abraão, que a gente fez uma reunião ali, como posso ser útil? Como posso ajudar o Farol? Veio, ajudou. Renatão, quer que eu reembolse sua passagem? Não precisa. Falou, não, bicho, vou reembolsar pelo menos a sua passagem para você. Então, assim, né? Eu acho o seguinte. No começo, eu me tornei muito popular rapidamente. Eu não tinha experiência com as mídias. E apareceu um monte de gente que queria. Teve muita gente que eu ajudei e era gente errada. Algumas pessoas sobraram que tem o Farol. O Renatão é um cara ponta firme. Assim como quem é faroleiro é ponta firme, cara. É isso que a gente quer. Queremos gente ponta firme. Se aparecer malandrex, o Arthur vai ser o primeiro a chutar. E geralmente ele tá certo, tá? Eventualmente, se a pessoa se sentir injustiçada, procura, apresenta, defenda-se e a gente revê. Beleza. Tem outras perguntas aqui, Gabrielzão, você quer fazer? O Gabriel tá travado, eu acho que a internet dele tá meio ruim lá. Não, agora eu acho que dá para vocês me ouvirem, eu tô vendo. A minha internet aqui tá péssima hoje. Mas é o seguinte, outra coisa também que o pessoal comentou, a gente fez até uma... Enfim, vimos nas lives do canal o seguinte, né, que 10 das últimas lives públicas, 10 das últimas 15 foram a respeito do Bolsonaro, né? E aí essa questão desse discurso excessivamente centrado nele. Então, o público que comentou lá comigo dessa questão fala, nós queremos soluções, análise, pauta, não esses ataques que se tornam muito repetitivos. E isso também tem o ponto da crítica daquela postura constante de vingança, né? Essa ênfase numa raiva, numa coisa que me parece pessoal, segundo o pessoal, e essa justiça própria, ao invés de você ter essa pauta civilizatória. Então, para que o Brasil, de repente, está indo para frente, a gente está para construir uma nova direita, toda semana a gente vai lá e exuma o cadáver do Bolsonaro numa live. Então, também é um ponto que o pessoal comentou naquele dia. Esse ponto daí, em particular, é um que eu geralmente fico bem atento para bloquear nas minhas redes, porque aparece muito. Isso aí é uma mensagem que ela é... Não estou falando das pessoas que falaram contigo, não. Mas é uma mensagem que vem principalmente ali do Carluxo. Não bate em cachorro morto, faça suas propostas. Era o mesmo argumento da crítica construtiva. Ah, o pessoal está criticando o Bolsonaro, está fazendo crítica construtiva. Não pode criticar a direita burra. Então vamos lá. Eu acho que é um discurso vindo ali da Central Carluxo de Comunicações, tá? Vamos lá. O Bolsonaro, ele não tem mais 55% da população brasileira. Ele já teve mais do que isso. Não tem mais. O que sobrou para ele? Sobrou principalmente velho, do Facebook, uma turma, não tem mais jovem, não tem mais o pessoal da bagunça, não tem os vapors, não tem mais nada. Não tem mais liberaloide, não tem mais nada, cara. Sobrou os velhos do Face e sobrou o pessoal do Silas. Não é nem quem está com o Bolsonaro mesmo, é o Silas, a turma do Silas, políticos que estão debaixo do guarda-chuva do Silas e evangélicos. E o pessoal do Facebook. Isso é pouco? Não. Ele deve ter 15% dos votos. 15% dos votos, ele consegue influenciar muito e ele consegue, principalmente, inviabilizar qualquer outro nome que surja à direita. Ele é muito arguto em destruir qualquer outro nome que surja à direita. Ele continua sendo uma força destrutiva. Não só o Bolsonaro, veja, é o clã. A Michele, é o Eduardo, é o Carluxo, é o Flávio. Falar que eles estão
mortos, que é cachorro morto, é mentira, cara. É mentira. Não é cachorro morto e não está fora do jogo. Enquanto não for totalmente cauterizado o bolsonarismo, não dá para convencer uma pessoa a se tornar faroleira se ela não perceber que o Bolsonaro mentiu, que o Bolsonaro se corrompeu. Ele ainda é uma força considerável no Brasil. Não consegue mais ganhar a eleição de jeito nenhum. Acho que não é de jeito nenhum. Mas ele consegue inviabilizar qualquer outro grupo que nasça e não esteja alinhado a tudo que tem de ruim. Ele consegue permanecer interessante para o Centrão. E mesmo o Centrão não confia nele. Por isso que na última manifestação, veja, a última manifestação na Paulista estava cheia, a Paulista não estava vazia, tinha umas 30 mil pessoas lá. 30 mil não é pouco. 35, sei lá. Segundo os dados lá, USP, sei lá. Não é pouca coisa, é bastante 30 mil, 35. Ele não está morto, ele consegue fazer um estrago grande. Então, precisamos continuar trabalhando isso. Ó. Bolsonaro é uma ameaça, Bolsonaro é um cara que mentiu, mente e continuará mentindo. Existe um monte de evidências que permitem questionar se ele se corrompeu, de onde veio o patrimônio hoje multimilionário dele, da família dele. Rápido, um período muito rápido. Então tem um monte de coisa ali que a gente precisa bater. Achar que passando o pano vai, não vai, cara. Não vai. Bolsonaro ainda é uma força. A gente bate tanto no Bolsonaro quanto no Lula. Se você pegar, a gente apresenta, bate. Fala do Trump, fala, cara, não vejo. Ah, mas é pessoal a sua mágoa com ele. Lógico que é, destruir o meu país é pessoal. A minha mágoa com o Lula é pessoal, 100% pessoal. O Lula foi a minha faculdade, que eu era professor concursado há mais de 10 anos, para zoar comigo. Mandou o PGR dele mandar embora, zoou, tirou, tripudiou, estou processando ele no exterior. Os movimentos, cara, são pessoais. Os movimentos são passionais. Eu não sou um político profissional. Então, eu me envolvo passionalmente, emocionalmente na política. Eu não estou fazendo isso para ganhar dinheiro. Então, é natural que haja paixão. Tá? Respondido? Boa. Tem só mais uma questão, Abrão, que daqui minha, né? Das que a gente conversou, e aí tem do pessoal no chat que eu vou separar posterior. E é a seguinte: o Farol hoje, ele tem poucas pessoas que aparecem na frente das câmeras, pessoas boas que estão por trás, os bastidores, o pessoal do jurídico, o pessoal do Farol da Saúde, o próprio nessa área ambiental, a gente montou nosso programa também. Isso, do meio ambiente e militância. Tem muita gente. Tem pessoal da inteligência que levanta um monte de informações na parte de segurança para a gente. Tem bastante gente. A gente hoje consegue levantar informações a respeito de CNPJ, puxar capivara. Nós temos alguns núcleos no Farol que as pessoas não aparecem, mas são muito relevantes. Uhum. E essas pessoas, elas, a gente tem um compêndio significativo nessa parte de previdência, jurídico, graças ao Arthur. Você na eu acabo fazendo uma interface teológica, religiosa, e enfim, nós temos gente em todos os setores da sociedade. Então, qual que é a crítica? Quando a gente foca nessas pequenas coisinhas do dia a dia, dessas coisas da política, do que está acontecendo, isso tudo é muito pouco, né? E aí, o que é a minha leitura em tudo isso? Veja só, para a gente crescer dentro do algoritmo, não adianta a gente abrir hoje falando de forma da Previdência. Tá muito... Não sei se dá para, de repente, mandar as perguntas para o Eric. O Eric caiu também, né?
Estando aqui, um segundinho. Manda aí. Gente, enquanto o Gabriel está se resetando lá, eu queria passar a isso. Eu acho que, Ricardo, deixa eu ver aqui. De repente eu posso até ver aqui as perguntas. O meu tá caindo, não? Se vocês puderem falar, ver se o meu tá caindo. Não, tá bom. Tá bom. Então manda aí, Eric. Eric, Gabriel, manda aí qual a sua pergunta. Então, a pergunta é essa, né? Que a gente focar nessas pequenas coisas do dia a dia da política, do que está acontecendo na pauta geral, cria essas raízes desses temas mais importantes das pautas do Farol, de fato. Gente, veja, de novo, a gente está construindo um movimento, às vezes... sim, eu lembrei a pergunta. Eu lembrei da pergunta, eu acho que, deixa eu ver se, porque na conversa que falou, uma hora você fala, não tem uma linha tão clara, às vezes você fala de uma maluquice lá qualquer de monogamia, depois de canibalismo, depois fala de previdência, fala sobre o farol, que não... Veja, eu não sigo, isso aqui não é um curso acadêmico, né? Eu acho que era essa a pergunta, Gabriel, se eu estiver falando errado, mas eu acho que a crítica foi, um dia o Eibe fala de monogamia, outro dia de homossexualismo com Pedro, outro dia fala de comunismo liberal, não sei o que lá, outro dia de Terceira Guerra Mundial, não tem uma linha. Veja, na faculdade, por curso, eu preparava todo semestre, né? Então havia a sequência. Isso daqui não é um movimento, não é uma faculdade, não é um curso acadêmico. Então eu sinto assim, eu falo coisas que eu acho relevante, coisas que estou com vontade de estudar um pouco mais, de comentar, coisas que acredito que vocês deveriam saber. Não é toda vez que eu quero comentar sobre geopolítica mundial, falar do Putin. Não é toda vez que eu estou afim de falar de, nem de Bolsonaro. Hoje a gente está falando de outra coisa. Às vezes dá vontade de falar um pouco mais de história, falar de economia. Então varia muito, cara. Varia muito. Vocês têm que perceber também que tem vantagens e desvantagens. Como eu faço o que eu gosto, eu faço o que eu gosto. Eu não estou dando aula de contabilidade. Eu faço o que eu gosto. Contabilidade eu considero muito chato. Dá dinheiro, hein? Se você quiser tirar o pé da lama, seja contador. Eu não conheço contador que vira Uber, nem que passa necessidade. Mas é muito chato. E eu sei um pouco de contabilidade, tá? Eu sei razoável de contabilidade. Mas vamos lá. Eu dou aula do que eu... Aqui é uma aula, mas é uma aula do que eu gosto. Eu estou com vontade de falar agora, bater papo, conversar. Entendeu? Então eu faço tudo isso, dá para sentir que tem toda a grade do Farol, todo o programa, Raiz Cristã, os devocionais do Gabriel, que ele falou, fez um programa maravilhoso hoje sobre... que eu vi hoje, não foi hoje, mas eu vi hoje. Tava até o Matheus Carlucci comentando, o Matheus é policial também, então, cara, são coisas feitas com carinho, com capricho. Então a gente faz o que a gente está com vontade de fazer, né? É aquela coisa, você não está entrando no McDonald's, você está comendo na casa da avó. A avó vai te servir o que ela está com vontade de cozinhar no dia, né, meu? É isso. Não é assim? Vó, hoje eu quero comer. Não, você vai comer o que está feito, porque eu estou com vontade de cozinhar, cara. Era assim, pelo menos comigo. Você podia pedir para ela. Para minha avó Frida, eu podia pedir, faz aqui não sei o que lá para mim. Eu vou fazer, meu neto. Mas se ela não dava para eu pedir, faz um churrasco para mim. Ela não ia fazer um churrasco para mim. Ela não era paga para me dar o almoço, cara. Eu ia comer na casa dela, né? Então você pode pedir. Às vezes eu pedia, faz aqui um bolo tal, ela fazia.
mas não é como restaurante, né? Uma faculdade, eu tenho que seguir um roteiro, eu tenho que falar desses assuntos, porque eu até tenho que, para a pessoa conseguir um diploma depois, tem que ter o roteiro. Mas aqui não é isso, né? Aqui é uma obra em construção e tem uma coisa que eu prezo muito, que é essa paixão que nós temos pelo farol. Beleza, Abraão. Um dia, às vezes, eu tenho vontade de falar de astronomia, um dia eu tenho vontade de falar de história, de economia, de política. Tem o programa do Ratinho, que é o Weintraub Sem Filtro, que eu falo as loucuras lá. Tem dia que eu quero falar do banho dos campeões, né? Isso. Que é a broderagem do Eric. Tem dia que a gente... Pô, tem dia que eu... Sim, a broderagem do Eric. Tem dia que eu pego, o Eric vem aqui para os Estados Unidos, a gente vai passear de carro conversível pela perigosa Washington. É isso, pô, a minha vida, é importante entender isso, cara. A minha vida, cara, por mais absurdo que seja, eu fiz coisas que chatas, também pouco, cara. Eu me diverti, eu estou me divertindo, tenho me divertido há 53 aninhos, cara. Foram 53 aninhos até o momento de pura travessura. Abraão, mas lá no MEC você não ficou nervoso? Sim, mas eu me diverti pra caramba, cara. Eu gosto da treta. Ô, Abraão, e lá no mercado financeiro não passou estresse, não fez coisa assim, um monte de reunião chata pra caramba, mas uma parte, acho, não dá para ser sempre tudo perfeito, cara. Quando você mata o frango, cara, tem lá, ó, tem a parte legal e tem o pé. O Eric gosta de pé e pescoço, mas tem a parte ruim também, né, cara? Não toda atividade vai ter a parte chata, a parte burocrática, mas toda atividade vai ter. Mas, eu tenho me divertido. A aula, cara, tinha a parte chata. Chato não é dar trabalho, não. Preparava a aula, corrigia a prova e tal. A chata, vai lá fazer uma reunião inútil. Até tinha reunião inútil, tinha umas bobagens dessa, cara. Mas eu me diverti dando aula, eu me diverti trabalhando no mercado, eu me diverti criando os meus filhos, estou me divertindo pra caramba no Farol. Tem outros projetos, cara. Minha vida, meu casamento. Então, assim, tem coisa chata no casamento? Lógico que tem, cara. Quem não tem... É impossível você casar com uma mulher que não tenha um parente chato, cara. É lógico que tem parente chato na mulher. Entendeu? Então, sempre tem a parte ruim. Mas, do modo geral, cara, eu faço as coisas, eu me divirto muito, eu gosto muito do que eu faço. E o Farol, eu estou fazendo atualmente, não ganho nada com isso. Cara, eu faço com vontade, dá para ver aqui a dedicação minha, do Eric, do Gabriel, do Arthur. O Gabriel, pô, ele tá fazendo, recebe as pessoas no estúdio, pô, faz isso por quê? Para ganhar dinheiro? Lógico que não, faz isso porque ele gosta de fazer, porque ele está tendo um prazer gigantesco fazendo isso. A May já falou que gosta também de pé de frango, pronto. Aí, Eric, você achou uma parceira aí para comer pé de frango, cara. Aí, ó. Toma cápsula disso, meu pé de frango para minha avó comer isso daí, cara. É horrível. Eu não sei se ela comia isso porque ela passou fome, porque é uma tristeza. Pé de frango é uma tristeza, cara. É gostoso chupar o dedinho assim. Para. Isso é comida para dar para cachorro, cara. Pescoço e pé de frango, você moe e dá para cachorro, pô. Mais algum? Tem. Gabrielzão, você quer fazer uma aí? Eu separei uma aqui também do Rodrigo. Agora é só pessoal, Eric. As minhas eu já fiz aqui. Beleza. O Rodrigo, que é um médico lá de Curitiba, amigo nosso, ele até mandou aqui no privado, porque assim, Abraão, algumas dúvidas em relação ao Farol das tecnicidades. Ultimamente anda muita gente falando sobre, inclusive o Príncipe, né? Da declaração de guerra. O Príncipe apareceu falando do MBL. O MBL tá falando direto disso, cara. O MBL, pô, é uma vergonha, cara. Mais uma vergonha. Então, aí agora apareceu o Príncipe.
E aí o pessoal às vezes vai ver, né, que a gente defende isso faz tempo. E aí ele falou até aqui, pô, como é que a gente conseguiria implementar essa declaração? Porque ela precisa de uma aprovação em tese, né? Que ele perguntou até para ele, é médico, né? Eu também não entendo nada, o negócio é com o Arthur. O negócio de lei, normalmente, galera, Faça a pergunta. é mais com o Arthur. Ele falou que, hipoteticamente, caso assine, né, a declaração de guerra, essa declaração não teria que ser aprovada pela Câmara, pelo Senado? Sim, sim, tem que O aprovar. STF não poderia intervir, como vem Lógico que sempre sim. Só que fazendo. tem uma coisa. Agora já corta. Então agora acabou a parte aberta. Perfeito? Agora é só fechar.